Já se imaginou pegar um financiamento, um empréstimo e ter de pagar juros de 22% ao mês ou então 987% de juros ao ano? Foi isso que uma cliente defendida aqui pelo escritório passou. Ela fez 2 contratos de empréstimo com uma instituição financeira muito conhecida e que não exige nome limpo, que não exige desconto na folha de pagamento. Ela fez através de empréstimo pessoal, onde os descontos dos pagamentos desse empréstimo ocorreriam através de sua conta bancária. E aí, quando ela fez esse empréstimo lá nos anos 2018 e 2019, ela caiu numa verdadeira cilada, porque com juros tão alto como esse, em 6 meses, que era o prazo para ela pagar os empréstimos que foram contratados, o valor da dívida dobrou. Analisando esse caso ainda, uma situação que chamou mais atenção foi o fato de que, mesmo ela tendo quitado os empréstimos, mais descontos ocorreram na sua conta, inclusive muito superior ao valor que era previsto para pagamento da dívida, mais ou menos R$56 mil, enquanto que os empréstimos, um seria para pagamento de 8 mil e o outro mais ou menos R$10 mil. Então seriam valores muito menores do que o total que foi descontado de sua conta e o banco não explicou o porquê disso. Então, através de uma ação judicial, a Justiça reconheceu que os juros praticados pela instituição financeira foram realmente abusivos e é interessante a gente compreender esse tema ou esse assunto de juros abusivos. A Justiça tem um sistema próprio para entender quando é que o juro é abusivo ou não. Nesse caso específico, existe uma média divulgada pelo Banco Central de todas as operações de crédito. Então, verifica lá no mês, na data exatamente, para aquele tipo de empréstimo, qual que era a taxa que os bancos, em geral, praticavam. E nesse caso, se os juros estiverem pelo menos 1,5 vezes acima daquela média, ele é considerado como abusivo. Nesse caso específico, a taxa média de juros para esse tipo de operação, no período que houve a contratação, estava em mais ou menos 6,7%, 6,8% ao mês, muito diferente dos 22% que foram cobrados. Então a Justiça determinou a revisão do contrato com a diminuição da taxa de juros e dessa forma todos esses 2 contratos deverão ser recalculados com base nessa nova taxa de juros, o que provavelmente fará com que a cliente receba de volta valores. É importante que as pessoas tenham ciência de que nem todo contrato de fato existe juros abusivos, mas algumas situações existem e a Justiça pode fazer essa alteração, principalmente com base no princípio de vedar um enriquecimento sem causa ou um enriquecimento excessivo ou inclusive o princípio da boa-fé. É importante que você, na dúvida sobre se o seu contrato está com alguma irregularidade ou não, passe por uma análise de um advogado para que ele analise isso realmente, veja se há alguma coisa de errado ou não e te oriente da melhor forma possível para solucionar o seu problema. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje e até mais.